Olá, boa noite. O programa Ponto de Vista está no ar. E a gente segue com as entrevistas dos pré-candidatos à Prefeitura do Recife. O Partido dos Trabalhadores vive um clima acirrado e de muita disputa. Dentro de 15 dias, será realizada a prévia interna do PT para saber quem será o candidato. Se o atual prefeito do Recife, João da Costa, ou o deputado federal Maurício Randes. E é ele quem está aqui conosco para essa entrevista. Maurício, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma boa noite para você. Eu é que agradeço. Boa noite. Pois é, tem uma questão aí que a oposição bate, e alguns especialistas também, é que a principal figura de oposição ao PT tem sido o próprio PT. Por que o senhor decidiu se candidatar à prévia se no seu partido tem o prefeito do Recife, o João da Costa, que também é candidato a essa prévia? Gamboa, eu fui convocado por uma grande parcela do Partido dos Trabalhadores, de filiados, de militantes na base, e por uma grande parcela das lideranças históricas do PT, por duas razões. Primeira, a clareza de que a cidade do Recife quer continuar com o PT, quer que seja preservada essa aliança da Frente Popular que está fazendo tão bem à população, com Lula, Dilma, Eduardo Campos, Humberto Costa, Armando Monteiro, João Paulo, o PT e os aliados. Então essa é a primeira convicção que temos. A cidade quer a manutenção do PT com a Frente Popular na Prefeitura do Recife. A segunda é que a cidade, por mais de 70%, não quer o atual prefeito, quer substituí-lo. Portanto, nós estamos atendendo a expectativa da cidade e da Frente Popular e apresentando a alternativa da minha candidatura para manter esse projeto, aprofundá-lo e relançá-lo. O PT está no poder, vai completar 12 anos no fim desse ano. O Recife, eu digo no poder, na capital pernambucana. O Recife é uma cidade boa, as calçadas são boas, a infraestrutura é boa. Como é que o senhor analisa essa administração do PT? A administração, não o prefeito. Nós temos uma série de conquistas, se você pegar, tem conquistas na área da saúde, tem conquista do método de envolvimento da sociedade através do orçamento participativo, mas há retificações a fazer. Por isso, essa minha candidatura ela vem a resgatar aquele projeto iniciado por João Paulo em 2001, que inverteu prioridades, cuidou das pessoas e trouxe a população a participar mais ativamente das políticas públicas. Então, há conquistas e há retificações a fazer. E eu identifico claramente problemas que precisam ser consertados. Você falou aí com muita clareza, as calçadas do Recife estão esburacadas, nós precisamos cuidar mais dos outros equipamentos urbanos, precisamos ter uma intervenção mais eficaz na engenharia do trânsito e na redefinição da mobilidade urbana da cidade. Nós podemos melhorar muito a educação. Eu estou com uma proposta, por exemplo, para nós estabelecermos de uma vez por todas a escola integral no ensino fundamental médio da rede municipal. Então, podemos criar uma condição em que todas as crianças da cidade do Recife que vão para a rede oficial possam estudar numa escola de referência, com expediente de manhã, expediente de tarde. Isso, todos os indicadores, eu tenho estudado muito essa questão da educação, mostram que isso faz uma diferença substancial na qualidade da formação das nossas crianças. Eu pretendo, por exemplo, também, se ultrapassar todos esses obstáculos que me levarão à prefeitura, estabelecer um grande programa em parceria com o ministro Eduardo Cardoso da Justiça para sermos eficazes no combate ao crack. Nós não podemos estar perdendo dezenas, centenas, milhares de jovens, de adolescentes recifenses para o crime organizado, para as drogas. Então, nós temos uma série de iniciativas que vão significar o relançamento do projeto do PT, que significam resgatar aquele bom governo que foi iniciado pelo prefeito João Paulo lá atrás, em 2001, do qual eu tive a honra de participar como secretário de Assuntos Jurídicos. José, o senhor tocou num ponto importante, aí eu me dirijo também à população que faz essa pergunta para a gente. Se o grupo do PT, do qual o senhor faz parte, também participou da prefeitura de João da Costa, por que essas melhorias na administração não foram feitas ao longo dos 4 anos em que o prefeito está à frente do comando? Isso remonta lá atrás, Gamboa. Eu, em 2008, já havia sido 2 vezes o deputado federal mais votado do PT e da esquerda na cidade do Recife e também no estado. E muitas pessoas queriam que eu fosse candidato. Ali, as circunstâncias da sucessão do prefeito João Paulo favoreceram a candidatura de João da Costa. Então, havia uma unidade muito grande, João Paulo estava muito bem avaliado, com 88%, uma avaliação tão alta quase quanto a do governador Eduardo Campos, que também está muito bem avaliado. E ali as circunstâncias levaram à candidatura de João da Costa. Eu, que era um dos cotados para ser candidato, eu não fiquei me lamentando, eu não me senti vítima. Eu me incorporei à candidatura dele. Depois, ele eleito,
nós procuramos ajudá-lo ao máximo. Mas o fato concreto é que a condução que ele imprimiu à prefeitura já não foi na mesma linha da de João Paulo. E o fato concreto é que ele pecou, sobretudo, em dois problemas fundamentais. O primeiro, o método de gestão. Uma gestão centralizada, com um processo decisório lento. Um processo decisório que não conseguiu produzir as políticas públicas com a velocidade que a cidade precisa. Então, esse é o primeiro problema. Centralização e lentidão no processo decisório. O segundo problema, a falta de diálogo político, que nós em política chamamos de articulação política. Ele pecou na articulação política internamente com os demais setores do partido, com a própria Câmara de Vereadores. Os vereadores, todos eles, têm descontentamentos na forma como o prefeito se relacionou com a Câmara. E olha que ele teve muita colaboração. Porque, por exemplo, a bancada do PT, que sempre teve o presidente da Câmara, sempre articulou para aprovar os projetos da Prefeitura, para poder favorecer a administração da cidade, portanto, atendendo o interesse do eleitor. Ele teve problema também na articulação com os demais partidos da Frente Popular. Não conseguiu estabelecer um bom diálogo, por exemplo, com o governo federal. Poderia ter tido muito mais articulação com o presidente Lula, com a presidente Dilma. Então, numa palavra, o segundo problema que gerou essa rejeição tão alta ao atual prefeito foi a deficiente articulação política. Tudo somado, nós estamos lançando a minha candidatura por um diagnóstico. Nós constatamos que houve uma insuficiência de desempenho. O programa é bom, as forças políticas que estão na prefeitura são as da Frente Popular, isso está fazendo bem ao povo, mas o desempenho pessoal dele, prefeito, foi insuficiente. Por isso, a população quer o PT, mas quer trocar o candidato. Esta não é outra razão pela qual a minha candidatura está sendo tão bem aceita. No meio dos filiados, e a cidade mesmo está procurando, a quantidade, Gamboa, de pessoas que dizem, olha, eu ainda posso me filiar ao PT para que o candidato do PT seja Maurício Randes. Eu digo, não, na verdade, vão votar no dia 20 de maio aquelas pessoas que são já afiliadas ao PT há mais de um ano e que estejam quite com as suas anuidades. Mas eu tenho convicção e tenho andado muito essa cidade, eu tenho visitado 4, 5, 6 bairros por dia, fazendo reuniões com os filiados, sentindo o pulsar do coração da militância do PT. Essa avaliação que é da cidade, ela já hoje ela foi para dentro da militância do PT. Então tem muita gente que diz, não, a candidatura do prefeito, ele tem um controle do cartório, ele tem um controle da máquina. Mas olha, não existem pessoas nesse número participando da gestão. Né? Então os cargos comissionados, quantos são? 3 mil, 4 mil? Não são no universo dos potenciais votantes nessa prévia do PT, que são 32 mil filiados. Então, essa vontade da cidade de manter o PT e trocar o prefeito, ela está se materializando com a candidatura Maurício Randes, por isso ela está crescendo tanto no meio dos filiados dele que foi lançada. Mas o senhor concorda com essa tese, então, de que o jeito de governar do PT já não está agradando mais a população do Recife e que aí o jeito, vamos dizer assim, do PSB, do governador Eduardo Campos, é que seria o jeito mais correto, se você pensa dessa forma, já que é secretário do governo estadual? Não, todas as pesquisas e essas reuniões que eu tenho feito, o diálogo com a população, as pessoas têm clareza que o modo petista de governar é muito positivo, como é muito positivo o modo do governador Eduardo Campos governar. Pernambuco, nesse sentido, dá exemplos para o país. Por exemplo, quando o Lula foi eleito presidente, alguns dos programas iniciados por João Paulo, por Humberto Costa como secretário de Saúde, foram replicados no nível nacional, como o SAMU, como a Academia das Cidades. Então, nós sempre fomos um laboratório de políticas públicas. Pernambuco sempre foi um estado politicamente avançado. Muitas das coisas que são feitas aqui são reproduzidas nacionalmente. Por isso, o Brasil presta atenção a essa eleição de prefeito do Recife. Eu penso, portanto, que a cidade tem clareza, que o modo petista de governar é bom. E a cidade tem clareza que houve insuficiência no desempenho do seu condutor. É como aquela torcida que não está tão satisfeita com o desempenho do técnico, mas não quer mudar de casaca. Continua torcendo por aquele time, apenas espera que a diretoria do time troque o seu treinador. E é isso que a militância do PT está fazendo. Está reatualizando o modo petista de governar e está substituindo um candidato. No dia 20, eu espero ganhar essa prévia e vai significar justamente a sintonia dos 32 mil filiados do PT com o sentimento da cidade. Quer o PT, mas não quer o prefeito João da Costa. E aí o que é que vai acontecer? Nós vamos estar num outro patamar para cimentar a aliança com a Frente Popular. Porque muitos partidos, como por exemplo o PTB do senador Armando Monteiro, já anteciparam. Se o PT apresentasse a candidatura de João da Costa, o PTB, por exemplo, lançaria uma candidatura com outros partidos. E aí a Frente Popular estaria fraturada.
O que não é bom para Pernambuco, o que não é bom para a população. Mas o PTB ainda não se pronunciou, mesmo com a possível, vamos dizer assim, se acontecer uma vitória sua na prévia? Ainda não. Ele está aguardando o resultado, até saber como é que nós vamos sair das prévias. Mas uma coisa o PTB já anunciou, com o João da Costa, ele não vai. E aí as pessoas estão dizendo, Gamboa, nos debates que eu tenho participado com a militância, olha, se o prefeito João da Costa estivesse bem, estivesse com um desempenho que atendesse às expectativas do PT, da Frente Popular e da cidade, eu teria sido convocado. Eu não fui pedir para ser candidato a prefeito. Eu fui convocado pelos militantes históricos, pelas forças vivas do Partido dos Trabalhadores. Eu estou hoje com uma candidatura que está apoiada pelo senador Humberto Costa, pelo prefeito João Paulo, que é individualmente o político do PT mais popular na cidade do Recife, por 3 dos 4 deputados federais, por 5 dos 6 deputados estaduais. Dos vereadores, são 6 vereadores que o PT tem na cidade do Recife. Múcio Magalhães, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio e Josenir Sinésio, são 4 que me apoiam. E a maioria do diretório estadual, do diretório municipal, os militantes do movimento sindical, do movimento de combate ao racismo, do movimento de mulheres, do movimento de direitos humanos. É uma coisa impressionante como essa candidatura se espalhou na militância do PT. O senhor falou 2 vezes nos vereadores do Recife, do apoio que o atual prefeito teve e tem da Câmara Municipal, e agora do apoio que o senhor tem como pré-candidato, mas aí teve um aumento recente na Prefeitura do Recife de 62% para o próximo ano. O senhor é contra ou a favor desse aumento de 62%? Isso às vezes é mal compreendido, porque não é dita a informação que, diferentemente de todo trabalhador brasileiro, o reajuste que é feito para os parlamentares é feito para vigorar durante 4 anos e é feito na legislação anterior. Então, o que os parlamentos fazem é aplicar a norma constitucional que determina isso. Uma legislatura fixa os subsídios para a legislatura. Não, o que é legal mas eu digo, assim, é uma coisa ética, é uma coisa correta de uma população que não tem um aumento desse? É isso que eu quero frisar, é que o trabalhador comum, eu sou advogado do Sindicato de Trabalhadores, durante 25 anos eu ajudei a construir o movimento sindical aqui em Pernambuco. O trabalhador tem reajuste todos os anos. O parlamentar tem um reajuste fixado na legislação anterior, ou seja, a legislação atual fixa o subsídio que vai vigorar para os próximos vereadores e vai ficar 4 anos congelados. Então é um termo de comparação diferente. Para a gente, no próximo bloco, a gente vai entrar na questão das suas propostas, na questão da análise da infraestrutura da cidade, mas uma última pergunta desse bloco. O senhor considera qual grande obra que o PT fez nos últimos 4 anos para a cidade do Recife? Qual foi? Eu penso que a democracia participativa, o envolvimento da população, a inversão de prioridades, fazer com que o orçamento da prefeitura não seja gasto apenas nos bairros mais abastados, que haja investimentos da prefeitura em todos os bairros. É isso que eu vou intensificar se lograr ser o candidato do PT da Frente Popular à prefeitura. Tem outras propostas que eu quero saber, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco eu volto com o ponto de vista. Seguimos com o programa Ponto de Vista. O meu convidado é o deputado federal do PT, Maurício Randes, que dentro de 15 dias vai disputar as prévias do partido com o atual prefeito do Recife, João da Costa. Na questão, deputado, da Conde da Boa Vista, foi uma obra muito criticada. O PT defendeu na gestão do João da Costa aquela obra, até hoje é criticada. O que é que o senhor faria ali? O senhor tem algum projeto? Não só as intervenções na Conde da Boa Vista, mas em outras avenidas, elas precisam ser revistas, atualizadas. Já há alguns anos em que a última intervenção da Conde da Boa Vista foi feita. Evidentemente, se eu ganhar a prefeitura, eu vou precisar revisitar esses principais corredores, porque eles precisam constantemente serem atualizados. E vou, nessa revisitação, nessa redefinição do funcionamento dos principais corredores, nós vamos ter um foco muito importante, que é a reestruturação da mobilidade urbana. Em parceria com o governo do Estado, em parceria com o governo da União, nós vamos poder acelerar as obras dos corredores Norte-Sul, Leste-Oeste, conectando com as nossas principais vias, conectado com o programa de calçadas, conectado com o programa de tornar o Recife mais verde. Por que nós não podemos fazer um grande esforço de arborização
das nossas principais avenidas. E quero dizer que mobilidade urbana, numa eventual gestão Maurício Randes, não vai ser vista apenas como avenidas, vai ser vista também como ciclovia, vai ser vista também como a mobilidade das pessoas andando. Às vezes a gente quer andar, mas as calçadas estão tão destruídas que a gente já muda de ideia na mesma hora. Então, eu acho que é uma série de intervenções combinadas com um olhar metropolitano, porque quando você fala de transporte coletivo, você tem que ter um olhar metropolitano. Muitas vezes a gente começa o trajeto dele em Olinda, ou em Camaragibe, ou em São Lourenço, ou até lá em Itapissuma. Então, é preciso conectar o transporte metropolitano com uma concepção mais sistemática metropolitana do Recife. Tudo isso pode ser feito com outro modelo de gestão que eu vou implantar na Prefeitura. Pois é, deputado, uma coisa que eu queria lhe perguntar, e as pessoas também perguntam muito para a gente, é se o senhor, como candidato, possível candidato, que vai ter uma prévia ainda do PT, né? Vai conseguir mudar alguma coisa, porque não foi mudado antes no governo João da Costa, né? Como convencer o eleitor de que aquele partido, que é o mesmo seu, não teve uma administração boa nos últimos 4 anos, mas com o senhor teria? É porque a população identifica, mesmo na administração João da Costa, que teve uma insuficiência de desempenho dele, gestor, tem muita coisa positiva. E as pessoas percebem que a manutenção dessa aliança, a manutenção desse programa, a manutenção da concepção de gestão com democracia participativa, o OP, por exemplo, Orçamento Participativo, a inovação do PT, muito positiva. Eu vou manter, aperfeiçoar e fortalecer. Por exemplo, hoje tem algumas obras. No tempo de João Paulo, o orçamento participativo foi lançado, deslanchou, foi aquela... E quem comandava era João da Costa, né? E funcionou bem. Agora, o que é que acontece? Na gestão de João da Costa, começou a ter muita obra aprovada na plenária e não foi executada pela lentidão dele no seu processo decisório, pela excessiva centralização, aqueles problemas que eu falei lá atrás, que eu estou chamando de modelo de gestão. Então, quando eu corrigi esse modelo de gestão, esse estilo de gestão, e é o meu próprio estilo, eu não tenho temor de tomar decisões, eu não tenho temor de descentralizar, eu tenho a capacidade de usar ferramentas, não é, inovativas na administração pública, combinando com essa democracia participativa. Então, no caso do OP, por exemplo, eu vou fortalecer o OP. Eu vou tornar aquelas obras que foram aprovadas pela plenária como obras que têm que ser realizadas pela Prefeitura. Então, essa coisa também de eu ter tido uma experiência muito grande, Gamboa, na academia, essa minha articulação externa que eu tive também, né, eu fui também da Comissão de Relações Exteriores, eu fiz o meu doutorado na Universidade de Oxford, eu estudei também Direito na Universidade de Bari, na Itália. Então, toda essa articulação internacional, eu como secretário de governo de Eduardo Campos, eu fiquei muito tempo fazendo a articulação internacional do Estado, trazendo recursos, trazendo técnicos, trazendo missões internacionais para visitar e experimentar o caso de Pernambuco, fazer parceria com o empresariado pernambucano, trazendo investimentos para o nosso Estado. Então, essa minha experiência internacional, combinada com a experiência da academia, eu sou professor de Direito concursado da Universidade Federal de Pernambuco, fiz o meu doutorado na Universidade de Oxford. Então, essa experiência acadêmica eu também vou trazer para a gestão. Depois, a experiência da sociedade civil, advogado do Sindicato de Trabalhadores, na época que era muito duro ser advogado de trabalhador, porque ainda era ditadura, era a reconstrução do movimento sindical. A experiência minha como dirigente da OAB, eu fui vice-presidente da OAB no tempo de Jorge Neves, fui conselheiro federal com a Luiz Xavier, com a Ademar Rigueira. Então, essa experiência na sociedade civil, depois, quando juntar com a quarta experiência que eu tenho, que é a de gestão, eu fui secretário de João Paulo, eu estou secretário do governador Eduardo Campos, secretário de governo, fui procurador-geral de uma autarquia lá atrás, no governo de Miguel Arraes de Alencar, que tanta saudade nos traz. Eu tenho também uma experiência de gestão que combina com a do parlamento. Então, é toda essa trajetória de vida que eu vou colocar a serviço do povo do Recife, da cidade que eu amo, para realizar o programa que eu acho que é o mais correto, que é o do Partido dos Trabalhadores, porque tem a ênfase no social e tem a ênfase na democracia participativa. Pois é, eu também gosto muito do Recife e luto por uma cidade melhor, mas acho que, por exemplo, esses títulos que o senhor falou, a sua vida, a sua carreira, eu acho importante para o senhor ter experiência para poder administrar uma cidade. Mas, no caso de Lula, presidente, ex-presidente da República, nenhum desses títulos ele tinha e o PT defendia que não era preciso ter isso para ser um bom administrador. Nem eu estou dizendo que é. Né? Eu estou só dizendo que isso é positivo, né? Não é preciso. E Lula é um gênio, Lula é acima de todos nós, né? A grande capacidade que ele tem é de tomar decisões e de se conectar com aquilo que a população quer. Então, Lula vai ser sempre para nós um paradigma. Mas, sem dúvida, a cidade sabe que as circunstâncias da minha vida favorecem hoje uma realização de um programa que a cidade quer, que é o programa do PT e da Frente Popular, e favorece a superação de problemas que foram identificados no modo de conduzir a gestão do atual prefeito. Então, a cidade
quer o PT e a Frente Popular, quer substituir o prefeito e ela vai se incorporando cada vez mais nessa candidatura. É evidente que, como eu nunca disputei uma majoritária, Gamboa, eu ainda não tenho o conhecimento pleno de toda a cidade do Recife, mas aquelas pessoas que começam a conhecer a trajetória do cidadão, do advogado, do pai de família, do militante Maurício Randes, ela vai ver que as circunstâncias da minha vida me levaram para estar, neste momento, pronto para servir o povo do Recife. Maurício, o senhor acredita, por exemplo, que uma cidade como Recife, que tem há 12 anos praticamente a administração do PT, ainda está longe de uma cidade ideal como Curitiba, por exemplo, como as grandes cidades do Brasil, você que viaja muito conhece, as boas cidades, muito melhores do que o Recife. As grandes dificuldades que o PT teve ao longo desse tempo todo para melhorar ainda mais o Recife, deixar o Recife com a cidade de uma forma decente, limpa, com as calçadas bem estruturadas, com um trânsito melhor, com a população tendo uma vida melhor. A dificuldade é muito grande, está muito distante disso ainda. Eu conheço bem Curitiba, eu tive, inclusive, visitando várias cidades, inclusive conversando com alguns prefeitos, como Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, como Fernando Pimentel, que foi prefeito de Belo Horizonte, o prefeito de Londrina, é um ex-bancário, esqueci agora o nome dele, eu tive com ele também. Então, eu converso muito com prefeitos, Carlito Messi, em Santa Catarina, para citar um exemplo, mas a realidade das cidades do Nordeste é diferente dessas cidades do Paraná e Santa Catarina. Tem um padrão claro que econômico... é muito mais fácil por causa do padrão econômico, que teve ao longo da história. Então, para fazer justiça com o prefeito João da Costa, nós não podemos comparar o Recife com Curitiba. Agora, nós podemos, sim, utilizar métodos de gestão, procedimentos vitoriosos em outras cidades aqui. Eu, como nunca me circunscrevi a olhar apenas o meu entorno, eu sempre olhei outras cidades do Brasil e outras cidades do mundo. Essa é a minha experiência internacional, eu sempre vou nas cidades e vou juntando experiências, anotando lá no meu notebook experiências que deram certo. E procuro também estudar muito. Agora eu estou lendo um livro que chama-se The Triumph of the City. É um livro de um sujeito que futuramente, com certeza, vai ganhar um prêmio Nobel. Ele estuda economia urbana. Então ele está discutindo o futuro das cidades. E o que é que representa uma cidade que ele chama smart, uma cidade inteligente. E nós podemos trazer uma série de conceitos adaptando a nossa realidade. Uma realidade que eu conheço. O povo do Recife é uma das cidades mais pobres do Brasil, porque como Pernambuco, durante muitas décadas, funcionou como um polo de atração, né, de todos aqueles que estavam na seca no Nordeste, até em outros estados, sempre vinham para Pernambuco. Então, Pernambuco tem, como o prefeito João Paulo dizia sempre, Pernambuco tem a maioria da sua população vivendo em condição de pobreza. Mas aí, até por isso, nós precisamos ser mais eficazes. Nós precisamos ter políticas públicas mais audaciosas, para levar mais bem-estar a essa população. E quer ver uma coisa que vai ajudar muito isso que você falou aí? Nós termos cada vez mais envolvimento da sociedade civil organizada, da própria comunidade, e criarmos alguns grandes programas de conscientização do cidadão para ele ter cuidado com a cidade. Então, o cidadão hoje que joga um lixo ali no canal, ou até um cidadão num carro de luxo, quando você vê, abre a janela, joga o copo plástico de uma cerveja que ele está tomando dentro do carro. Uma lata de refrigerante. Não é? Ou então aquele cidadão que chega na Avenida Boa Viagem, ou perto de um bar, num bairro de habitação, abre o capô do carro e bota aquela música bem alta. Ou seja, é preciso também nós combinarmos a ação do poder público com a conscientização, com a educação ambiental, com a educação cidadã das pessoas. É uma coisa que, se chegar à prefeitura, eu quero fazer, aliás, quando chegar, eu quero fazer, é desenvolver um chamamento para todo mundo ter uma consciência de cuidado com a cidade melhor do que temos hoje. E aí, se a prefeitura fizer a sua parte, em parceria com o governo do Estado, em parceria com a União, e eu sei fazer parceria, eu conheço os caminhos de Brasília, fui líder do partido do presidente Lula lá na Câmara, então eu chego hoje no Ministério, aí quando eu vejo quem é o ministro, geralmente foi deputado comigo, é um amigo, ou secretário, ou diretor. Então, esses canais que eu tenho em Brasília, eu vou conduzir para que venha mais recursos, mais programas para melhorar a vida da população da cidade. Pois é, o senhor fala assim com muito otimismo, mas do lado de lá o prefeito também fala com otimismo, diz que vai ganhar. Se o senhor não vencer as prévias, depois desse racha todo dentro da Frente Popular, dessa disputa interna do PT, qual a sua postura em relação ao prefeito? O senhor vai para a campanha dele e dizer que ele é bom, que ele merece ser eleito? Barack Obama fez uma campanha muito mais longa de eleição interna primária do que essa que eu estou fazendo com o prefeito João da Costa. Né? Eu tenho informações, eu tenho elementos, tenho o sentimento da cidade, eu conheço a cidade do Recife, sei que eu vou ganhar a prévia. Né? Mas, evidentemente, que depois da prévia, como todo país que tem eleições primárias, o partido senta, discute, vê as retificações que precisam ser feitas e apresenta uma proposta
para a sociedade. Tanto é que Hillary Clinton se tornou ministra de Barack Obama depois das eleições primárias nos Estados Unidos. Mas, assim, não é esquisito? Você está em casa, imagine, você passa um período criticando aquele administrador, de repente tem a prévia, o administrador que você criticou vence a prévia, aí você vai para a televisão e vai dizer, olha, vote no PT, vote no candidato que eu critiquei, que ele vai mudar o Recife. Não é complicada a situação? Mas isso não vai acontecer porque eu vou ganhar a prévia. Né? Então, o cidadão que está nos escutando agora, Aí o que o senhor espera, então, da postura dele? A minha candidatura veio exatamente para atender a expectativa da cidade. Seria autoritário do PT, Sim. E os filiados do PT não vão ser autoritários, seria querer impor uma candidatura, que é a do atual prefeito, que é rejeitada pela cidade. Então, quase 80% da cidade não quer o atual prefeito. Como é que o PT vai insistir com esse candidato? É um candidato que está isolado. Então, o que é que o cidadão pode ficar tranquilo? Nós vamos ganhar a prévia e vamos atualizar esse programa do PT, Sim. Mas vamos atender a expectativa da cidade. A cidade quer o PT, quer a Frente Popular, mas não está querendo o prefeito. Por isso que o PT está apresentando a minha candidatura, que espero seja vitoriosa. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Ponto de Vista, desejar, como eu desejo a todos, uma boa sorte e a gente se encontra. Obrigado. Bom fim de semana. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Tchau e até o próximo encontro.